Você tem medo de fantasma, demônio, coisas sobrenaturais? Ou você gosta de história de terror? Se você gosta de história de terror, não saia daí, porque hoje nós vamos falar sobre O Vilarejo, do Rafael Montes. Once upon a time, there was a boy and there was a girl. Just one touch from your hands was all it. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Aaron Avelino, esse é o Papel Mágico, sejam muito bem-vindos. Vocês viram que hoje eu estou todo trabalhado no Bafomel, estou toda satânica, porque nós vamos falar de O Vilarejo, um livro do... O livro do autor Rafael Montes, é um autor brasileiro. Esse livro foi publicado pela editora Suma das Letras e a versão física dele, se não me falha a memória, tem 96 páginas. Ou seja, é um livro curtinho que dá para você ler numa tacada, numa sentada. A versão e-book, que foi essa que eu estava lendo, eu tenho a versão física também, mas está emprestada. Aí eu li a versão em e-book, deu 120 páginas, se não me engano, por causa do tamanho da letra, né, gente? Você sabe, eu sou uma pessoa idosa, ceguinha, então eu coloquei lá uma letrinha um pouquinho maior, deu 120 páginas, mas eu li assim rapidinho. Inclusive, deixa eu contar a experiência pra você. Eu moro sozinho, né? Sozinho não, assim, eu e minhas duas gatas, Madonna e Baixo. Mas toda vez que eu vou ver um filme de terror, assistir a uma série, alguma coisa de terror, ou ler uma história de terror, que sou apaixonado por livros de terror, eu faço todo aquele clima, né? Eu deixo tudo escuro quando eu vou ler no tablet, tá, gente? Porque se for ler a versão física, não tem como ficar tudo no escuro. Mas quando é a versão física, eu coloco a luzinha pra bater só no livro, pra criar aquele clima pra gente sentir um pouquinho de medo. E com o Vilarejo eu fiz isso também. Então comecei a ler, assim, à noite, com tudo apagado, aquele silêncio total. E fiquei esperando o terror, né? Esperei. E eu falei, porra, cadê a merda do terror? O terror não vinha. Então, assim, é um livro de terror? É um livro de terror, mas eu não achei tão assustador assim, não. Vamos combinar. Eu achei que no quesito terror ele deixou um pouquinho a desejar. Esse livro eu comprei por causa da sinopse. Eu sou dessas, eu compro o livro por causa da sinopse ou por causa da capa também, né, por indicação, e também às vezes a gente vai impulsionado pela capa. E na sinopse falava lá que envolvia um padre, os demônios, os 7 pecados capitais. Eu falei, porra, ó, o Exorcista parte 2, então vai ser foda pra caralho esse livro. Comprei, aí me decepcionei um pouco, porque eu li a primeira história, falei, cadê o demônio? Não apareceu. Segunda, cadê o demônio? Não apareceu. Por resto, falei, gente, se eu fosse o demônio, eu ia processar esse autor que usa o meu santo nome em vão, né? E eu não apareço nunca. Mas daí, na última história, tudo muda de figura. Mas não vamos antecipar as coisas, vamos por partes. Resumo da obra. O Vilarejo vai contar a história de uma vila, óbvio, né? Que, se não me engano, na Alemanha, que está isolada por causa da neve. E coisas estranhas começam a acontecer ali naquela vila. Coisas bizarras, coisas sobrenaturais, coisas horrorosas. Cada história acompanha um dos moradores da vila e recebe o nome de um demônio. Por isso que eu achava que o demônio ia aparecer em cada história. Mas não. A priori, cada demônio está associado a um pecado capital e a história também está relacionada a isso. Então, mais do que a figura mitológica do demônio, você tem ali a ideia do demônio e a ideia do pecado influenciando o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, a primeira história, então, são 7 contos. O primeiro conto, relacionado à gula, mostra como uma mãe faz para manter os seus filhos alimentados durante esse isolamento deles, uma vez que a comida tá tudo acabando. Então, como que ela faz para sobreviver esse inverno ali junto com seus filhos, enquanto seu marido saiu para caçar, para buscar comida em um outro lugar. Então, esse conto está relacionado à gula. E o final dele é bem chocantezinho. Como eu disse para vocês, não é assustador, mas é bizarro. A cena, a descrição é meio bizarrinha. Aí depois você vai tendo outros contos sobre outras pessoas da cidade. E o tempo da história não é linear. Cada conto aconteceu em uma época, então você, aos poucos, você vai montando a história ali da vila. Porque conta a história de outro personagem e de repente um personagem que já apareceu em outro conto, ele meio que se embrenha ali naquela história e aí vai virando uma costura. Você pode ler os contos em qualquer ordem, porque depois que você lê todos, você consegue montar uma história completa, entendeu? Mas eu li na ordem que eu achei mais prático. Inclusive, isso me lembrou uma história que eu escrevi no início dos anos... Calma, gente, não tô falando que é plágio, não, espera aí. No início dos anos 2000, para trabalhar em sala de aula, eu escrevi uma história chamada Ensaio sobre o Insólito, que contava vários contos de terror também, e que eram contos que iam
se interligando. Só que a minha história se passava num prédio. E depois que eu li isso aqui, me deu até vontade de retomar essa história e reescrever e tentar publicar agora, né? Quem sabe sai por aí o ensaio sobre a história. Mas voltando aqui no Vilarejo. Então, as histórias você pode ler em qualquer ordem, porque elas são até certo ponto independentes, mas que depois elas se interligam. O último conto, ele meio que amarra todos os outros. Então eu recomendaria assim, se você for lendo, quer ler fora da ordem, deixa para ler o 7º conto por último, porque ele dá uma amarrada ali na história. E outra coisa também, o prefácio e o pós-fácio, gente. Geralmente em livros, o prefácio é assim, alguma opinião sobre a obra, né? Alguma pessoa fazendo alguma crítica sobre o livro. Nesse caso aqui, já faz parte da história. Inclusive o Rafael Montes, ele vende essa história pra gente como sendo algo real. Então você não sabe se de fato isso aqui aconteceu ou se ele tá brincando com a nossa cara, né? O que deixa tudo muito mais bizarro. Minha opinião sobre o livro. Eu adorei a escrita do Rafael. Se eu não soubesse que ele era brasileiro, eu ia pensar que se tratava de literatura estrangeira. Não que os brasileiros não saibam escrever, gente, mas o estilo tá muito americano. E a gente não tem essa tradição de histórias de terror no Brasil, né? Aqui no Brasil, aliás, as pessoas discriminam a literatura de terror, acham que é literatura menor, que é uma grande bobagem, né? Stephen King, que eu diga, está muito bem, obrigado. Então a gente deveria cair na real e valorizar também a literatura fantástica aqui no Brasil. Mas a escrita do Rafael me encantou tanto que eu resolvi comprar outros livros dele. Já estou lendo outro aí, que depois eu devo conversar com vocês. E ele escreve muito bem. Gostei, palmas para o menino. Depois descobri também que ele trabalha na Globo, né, gente? Então ele foi um dos roteiristas daquela Super Max, que era aquela série da Globo que tinha um povo preso lá numa cadeia e que ia morrendo. Era tipo um reality show na cadeia, numa cadeia mal assombrada. A série que prometeu muita coisa, mas eu achei meio chatinha também. Por se tratar de contos, então é uma leitura rápida, né? Você lê as histórias rapidinho e o livro também é muito curto. Em alguns momentos eu achei a narrativa meio apressada. Eu acho que ele poderia ter escrito mais, sabe? Ter explicado melhor alguns fatos. Então, esse é minha única observação em relação ao livro, um único ponto negativo. Por exemplo, no primeiro conto, quando terminou, eu falei, mas terminou? É assim mesmo? E cadê a explicação mais lógica? A sensação que eu tive na hora que eu li é que, por exemplo, ele tinha um número de páginas para escrever e estava chegando e falou, meu Deus, eu preciso acabar, e acabou de qualquer jeito. Tá certo que depois lá no último conto retoma o primeiro, meio que explica, mas eu achei em alguns momentos a literatura meio... a narrativa meio apressada demais. Pra quem gosta de histórias horripilantes, assustadoras, vai se decepcionar um pouco, porque não é tanto assim. Mostra que o pior de todos os seres é o próprio ser humano, mas eu diria que não é um livro para pessoas fraquinhas, porque as descrições são muito fortes. Então você tem cenas de canibalismo, você tem cenas de violência explícita, cenas de abuso sexual, que podem deixar as pessoas mais sensíveis, meio traumatizadas. Então, se é o seu caso, recomendo que você passe longe do Vilarejo. No mais é isso, gente. Eu vou ler outras histórias do Rafael Montes. E você, já leu o Rafael Montes? O que você achou? Já leu o Vilarejo? Gostou? Gosta de histórias de terror? Escreve aqui nos comentários, vamos bater um papo sobre esse tipo de literatura. Me siga aqui nas redes sociais, porque isso ajuda bastante para que a gente continue trocando figurinhas fora aqui do YouTube. Curta e compartilhe esse vídeo, por favor, né? Por amor a Bafomé. Você curta, compartilhe, espalhe pelas redes sociais, porque quem sabe a gente cresce e daqui a pouco eu consigo publicar o meu livro de terror também. Não é verdade? Então é isso, gente. Eu volto daqui a pouco, acho que amanhã ou depois, falando de outros assuntos. A gente se vê mais vezes, tá bom? Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Tchau.